Boa noite, torcedor afiano. Iniciando a coletiva do técnico Vinícius Bergantin, após o empate da Ferroviária contra a equipe do Novo Horizontino por 2-2. Vinícius, eu imagino que o resultado tenha sido positivo para vocês, né? Só que nesses últimos 2 jogos, claro, 2 ótimos resultados, só que o time precisou levar gol para se recuperar, né? Foi assim contra o Curitiba e poderia ter ido para o intervalo até com um resultado mais amplo para o adversário. E hoje 2 vezes atrás no placar e depois se recuperar. No final das contas, ok, deu tudo certo, mas será que pode ter em algum momento não conseguir fazer essa virada, fazer essa mudança de chave? O que fazer para dar esse equilíbrio, para parar de sair atrás e ter que correr atrás do resultado toda vez? Boa noite. Você tem razão, é perigosíssimo num campeonato tão nivelado a gente tá saindo atrás, né, todas as vezes. Acho que só com o Atlético Goianiense, se eu não me engano, que a gente saiu à frente, mas entender cada vez mais. Para muitos aqui é um campeonato novo que às vezes na Série A2 você não pagava caro certos erros, certas questões de posicionamento, né, ou mesmo de postura, né? Eu acho que a equipe, por outro lado, a equipe vem mostrando um poder de reação muito bom, e eu acho que a gente tem que se cercar nesses detalhes, né, de correr talvez menos riscos em determinados momentos do jogo, início dos tempos, né? Eu acredito que o Curitiba foi superior, tá? Hoje o Novo Horizontino começou num ímpeto muito forte, às vezes, né, principalmente fora de casa, a gente tem que estar preparado para sustentar e que o adversário não tenha chance de gols, daqui a pouco se fechar um pouco mais, não se retrair, mas se fechar, né, em bloco médio, não deixar o adversário entrar, usar, né, a nossa organização para que eles não criem nada no nossa equipe. Acho que no segundo tempo acho que poderia acontecer isso, mas nós tomamos o gol cedo e de novo, né, fomos atrás do placar, terminamos até bem o jogo, mas é um ponto a ser tocado com os atletas, sim. E lógico, entra todo, né, o departamento de análise, a gente mostrar os vídeos tanto para comportamento, alguma questão tática que a gente abordou e alguns erros técnicos também. Professor, pergunta do Marquinhos, do Campeões da Bola. A Ferroviária teve um apagão no início dos 2 tempos, mas conquista um ponto importante fora de casa. Gostaria que você fizesse uma análise tanto do setor defensivo e também da postura do time, que não deixou de acreditar até o final. A equipe vem demonstrando essa postura para retomar os jogos difíceis, né? Curitiba, hoje também é muito difícil jogar aqui. A gente viu o jogo contra o Corinthians, o jogo contra o Atlético Paranaense, outros jogos, e realmente é muito difícil aqui. Uma equipe, apesar do Humberto estar há algumas rodadas, mas é um elenco já que vem alguns jogadores com mais de 2 anos aqui no elenco. A gente tem que entender eu não digo apagão, né, mas tem o mérito do adversário, mas a gente tem que, nesses momentos, trabalhar mais em conjunto, não deixar o adversário ter uma sequência de finalizações, uma sequência de chegadas, para que a gente não só pare com um gol. A gente tem que ter ferramentas, né, às vezes uma questão de concentração, uma questão de postura, de agressividade, de saber se proteger sem se expor. Mas depois, mais uma vez, acho que até dos 13 minutos, até a gente empatar, a gente fez um jogo muito bom. No segundo tempo, né, a mesma coisa. Acho que o primeiro tempo foi até melhor, mas no segundo tempo a equipe retomou. A gente precisa acreditar cada vez mais que a gente pode ter uma imposição com a bola, mesmo desde o início, contra um Curitiba, contra o Novo Horizontino, né? E aí o jogo, acredito que ficaria mais controlado, não mais fácil nem tranquilo, mas mais controlado. A gente precisa acreditar mais nessa distribuição nossa de jogo, na nossa qualidade, para que a gente não saia perdendo, né? Mas sim, além de buscar resultados difíceis como hoje, vencer jogos desse nível.
Professor, pergunta do Guilherme Moro, do GE. A Ferroviária segue somando pontos importantes fora de casa. Em sua observação, existe algum ponto que ficou abaixo e precisa ser aprimorado já para o próximo jogo? É uma coisa que nos ajudou muito a ganhar alguns jogos ou ter um volume importante, foi a nossa construção, a nossa saída de bola. Hoje a gente deixou a bola um pouco lenta nesse setor, poucas opções, tem o mérito, lógico, do adversário de trancar, de travar bem a nossa saída, mas eu acho que é um ponto para a gente retomar em alto nível já na quinta-feira, né? E essa questão do volume de jogo com a bola, eu acho importante. A gente vem fazendo bem nos jogos em casa contra o Remo, contra o Atlético Goianiense do início ao fim, depois segundo tempo contra o Coritiba. As dificuldades, elas vão sempre aparecer, às vezes umas dificuldades diferentes. O Novo Horizontino hoje colocou sim algumas dificuldades que a gente não vinha tendo até então no campeonato. A equipe está madura, soube se recuperar, mas é a gente buscar ter cada vez mais momentos de controle quando tiver difícil, né? E buscar os momentos que a gente consegue agredir o adversário, né? E aí transformar dentro do balanço dos momentos que a gente troca com o adversário no jogo, que a gente não sofra tanto sem a bola, mas que a gente produza para vencer jogos nivelados como esse. Pegando esse gancho, inclusive, das trocas, das mudanças, você fez 2 mudanças do jogo do Curitiba para cá, que foi justamente aquelas 2 do intervalo, e no segundo tempo você inverte essas trocas, né? O que você pensou para entrar com as 2 novidades e depois para desfazer no segundo tempo? Qual foram as ideias aí nesses 2 momentos? Tem uma questão de justiça, né? Eles entraram muito bem, corresponderam, não porque, poxa, o Alencar vem fazendo um campeonato muito bom, né? Assim como o Netinho, o Ricardinho sendo, né, o mesmo de sempre, mas a gente está, acho que só da primeira para a segunda rodada que a gente repetiu a equipe, e é muito no ponto de confiar bastante, né, nos atletas. Então, assim, não é porque o Alencar não começou hoje, mas ele entrou e entrou muito bem, e mais especificamente das trocas de hoje, né, a gente entendia que precisava fechar, né, a saída do primeiro volante deles, que depois começou com o William Farias, depois entrou o Marlon, e ali também era um setor onde a gente poderia ter as transições, né? A gente teve algumas transições por fora, mas a gente, dele se atirando ali com o Friso, com o Oyama, depois com as trocas, era um setor que poderia ficar desprotegido. Então o Thiago estava bem no jogo, ele tem essa capacidade de transição com condução, né? O Ian junto com ele também para combinar, para deixar difícil o jogo, e deixando o Carlão, né, mais para os 2 zagueiros, até para o final de jogo, para ter, né, o frescor que ele precisava ainda para tentar escapar uma outra jogada ou segurar os 2 zagueiros para a gente ter essa superioridade no meio campo. Acho que em alguns momentos funcionou, o Thiago conseguiu arrastar, seguir ali boas ações no final do jogo, mesmo cansado, mas acho que tinha os espaços para ele participar da maneira que a gente imaginava. E assim, nós vamos usando o grupo. Hoje o Zé entrou de novo, né, o Bolt, né, mas assim, muitos, às vezes até é uma dificuldade para a gente, né? O Ronaldo, o Quirino vem treinando muito bem, o próprio Tarek, que está entrando quase todos os jogos, o Eric, zagueiro, o Kevin. Então, assim, é um elenco muito equilibrado, que às vezes a gente não consegue dar os minutos para os atletas, mas o campeonato é longo, é o papel nosso deixar todo mundo dentro do contexto, porque com certeza todos vão ajudar. Obrigado, professor Vinícius Bergantin. Uma boa noite ao torcedor afiano.